Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Neste vídeo eu vou te ensinar como produzir este cinto em macramê, feito com dois tipos de materiais diferentes, que combinados formam uma trama dupla face, podendo ser utilizado dos dois lados. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botãozinho vermelho. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Já deixa aqui o seu like e deixa nos comentários também se você gostou do projeto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Para criar este projeto, escolhi dois tipos de materiais diferentes. Um cordão de algodão de 4 mm com enchimento na cor crua. E um fio náutico, também de 4 mm, mas com acabamento achatado. Apesar de ser um fio náutico com acabamento achatado, ele é bem espesso e os dois, apesar de terem acabamentos diferentes, eles produzem tramas com a mesma dimensão. Por isso, optei por misturá-los. Comecei utilizando o fio de algodão diretamente do rolo para forrar toda a circunferência da fivela que utilizaremos como base para tecer o cinto. Utilizo neste projeto uma fivela redonda de metal com 5,5 cm de largura e 5 cm de largura na base onde prenderemos os fios. Eu optei por utilizar o fio de algodão para forrar a fivela apenas por causa da cor. Eu preferi forrar com um tom mais claro do que utilizar a cor mais escura. Medi 1 metro de fio a partir da ponta, ainda fixo no rolo, para poder utilizar de margem para cobrir toda a fivela. Optei por deixar o fio preso ao rolo, caso a quantidade de fio deixado para enrolar toda a fivela não fosse suficiente. E aí eu poderia fazer o ajuste no fim e aumentar o comprimento desse fio até cobrir toda a circunferência. O processo para forrar toda a estrutura da fivela é simples. É só ir enrolando o fio e ajustando bem até completar toda a circunferência da peça. Eu utilizei esse clipe para poder fixar o fio na altura do 1 metro, para que eu conseguisse ir enrolando sem que ele fosse se desfazendo. Siga enrolando o fio de algodão até cobrir toda a circunferência da fivela. Essa parte do processo é opcional. Você pode escolher por deixar a fivela com acabamento natural ou até escolher outros modelos de fivela que não precisem desse acabamento, inclusive alterando o formato. O importante é que a base onde os fios serão presos para criar o cinto tenha largura suficiente para prender todas as pontas sem que elas fiquem muito emboladas ou que sobre demais. Neste projeto, a medida de 1 metro deixada no início do fio para poder cobrir toda a fivela foi suficiente, e até sobrou um pouco mais do que desejado. Eu podia ter feito o ajuste e diminuído essa sobra, mas eu decidi deixar como estava. Ajustei bem todas as laçadas, separei a trama do fio do rolo, e fiz o acabamento das pontas colando com cola instantânea.
E esse foi o resultado da fivela finalizada. Agora vamos à montagem da trama do cinto. Para criar uma trama com 90 cm de comprimento total, eu utilizei 3 fios, 2 com 5,60 m e um fio com 9,30 m. Os 2 fios mais curtos serão posicionados na extremidade da trama e o fio maior na parte central. A partir de uma das pontas do primeiro fio de 5,60 m, medi 1 metro e dobrei o fio nessa medida. Antes de prender o fio, tenha atenção se a fivela está posicionada da maneira correta. Posicione o pino central da fivela de forma correta para que o posicionamento das laçadas fique no sentido correto de formação da trama do cinto. Prendi o fio com uma laçada inicial na base da fivela, deixando o comprimento menor do fio para a parte de dentro e a ponta maior para a parte da extremidade da fivela. Ajuste bem a laçada e confira se os fios estão posicionados da maneira correta, com a ponta menor para a parte de dentro da fivela e a ponta maior para a parte da extremidade. Agora posicione o fio com maior comprimento no centro da trama. Dobre o fio ao meio. E faça a laçada inicial no centro da fivela, passando o pino por dentro da laçada. Posicione agora o último fio de 5,60 m na extremidade da fivela, deixando os mesmos 1 metro inicial e dobrando o fio, posicionando a parte menor para a parte de dentro da fivela e o fio maior para a parte de fora da extremidade. Então, nós teremos os 2 fios da extremidade com 2 pontas de 1 metro menores que serão utilizadas como base para tecer a sequência e as pontas maiores na extremidade, mais o fio dobrado ao meio, que também será utilizado para tecer a sequência de nós quadrados que formará a trama. A dica para trabalhar com fios que têm pontas muito longas é enrolar as pontas e amarrar e ir soltando durante o processo de tecelagem, para que isso facilite o manuseio desses fios. Assim temos todos os fios devidamente posicionados para começar a tecer a trama. Toda a trama do cinto será formada por uma sequência de nós quadrados. O nó que será formado do lado esquerdo da trama deve ser feito sempre começando com o fio da esquerda, ou seja, o fio mais claro da extremidade da trama. Teça o primeiro nó utilizando um fio mais claro e um fio mais escuro,
utilizando o fio menor de 1 metro como base para tecer o nó, como indicado. Criando assim o primeiro nó da sequência com a laçada para o lado esquerdo, para o lado de fora da trama. Agora repito o processo do outro lado, criando o segundo nó, dessa vez começando com o fio da direita, para que o nó fique com a laçada para a extremidade da direita. Temos o primeiro par de nós quadrados da trama finalizado, com cada um dos nós com suas laçadas viradas para a extremidade da trama. Para criar a próxima sequência de nós, nós precisamos agora cruzar as pontas centrais para que a trama crie uma união à medida que for tecendo cada um dos novos nós. É só passar os fios centrais da trama, o da direita para a esquerda, sobrepondo um deles, e utilizar agora as pontas cruzadas para tecer os próximos nós, repetindo o processo anterior, criando um nó de cada um dos lados da extremidade com as suas laçadas invertidas. A partir daqui é só seguir repetindo essa sequência de nós, sempre cruzando os fios centrais antes de criar a próxima sequência. Tente manter sempre o mesmo padrão de produção dos nós, cruzando sempre o mesmo fio da direita por cima do da esquerda ou vice-versa, de acordo com a sua preferência. Durante o processo de produção da trama, eu percebi que criando primeiro o nó da direita, utilizando o fio central escuro que passa por baixo do cruzamento, e depois criando o nó da esquerda, o acabamento dos fios centrais, que criam um formato em X, ele ficava mais bonito e criava um relevo mais aparente. Então, a partir dessa etapa, eu fui produzindo sempre as novas sequências, começando com o lado direito, criando primeiro o nó da direita e, na sequência, o nó da esquerda, até o fim do processo.
Essa mudança no processo foi apenas um detalhe com resultado estético, que fez com que valorizasse ainda mais a trama central, que forma um X, e criou ainda mais destaque para a trama. Mas esse é um processo opcional. Esteja à vontade para criar a sua trama da forma que preferir. Continue tecendo novas sequências de nós quadrados por todo o comprimento dos fios de base, até completar a trama de acordo com a medida do seu cinto. Finalizei o processo de produção da trama por todo o comprimento dos fios centrais de base e consegui criar uma trama com 88 cm de comprimento, com a medida dos fios utilizados, deixando ainda uma margem de fio suficiente para fazer o acabamento da trama final. Para finalizar a sequência e fazer o acabamento das pontas, crie um nó quadrado central, como indicado, utilizando as pontas do fio de base para criar o nó por cima dos fios centrais mais escuros. Crie as duas laçadas que formam o nó quadrado, solte a primeira laçada e pelo avesso da trama, passe os fios mais escuros, as pontas dos fios centrais da trama, por dentro da primeira laçada como indicado. Faça o ajuste das laçadas novamente, criando o nó quadrado, fazendo o acabamento das duas primeiras pontas centrais. Agora, pelo avesso da trama, passe as pontas da extremidade, as duas pontas do fio mais claro, por dentro da sequência de nós quadrados, como indicado. Utilize uma agulha de crochê ou uma agulha de tapeçaria, como a utilizada nesse projeto, para facilitar o processo de passagem desses fios por dentro da trama. Passe a ponta do fio por cerca de 2 a 3 nós da trama para prender e fazer o acabamento. Repita o processo do outro lado com a ponta da segunda extremidade. Repita o processo com as duas pontas restantes, passando por dentro da trama, exatamente como feito na sequência anterior. Ajuste bem todas as laçadas e vá aparando as pontas, primeiro dos fios mais claros que já estão acabados por dentro da trama e depois dos fios centrais que ainda serão finalizados.
Para fixar ainda mais, passe também os fios centrais por dentro da trama central, prendendo os fios entre os nós. Apare as sobras e faça o acabamento das pontas. No caso do fio náutico, eu gosto de queimar as pontinhas para que ele derreta e faça um melhor acabamento para não desfiar, mas também fiz a aplicação de cola instantânea em todas as pontas de todos os fios. Utilizei a cola instantânea por ser mais rápido, por estar utilizando um tipo de material que se adapta bem a essa aplicação. Mas você pode optar por outras colas, como a cola branca ou a cola universal. E temos a ponta do nosso cinto devidamente finalizada. Caso você tenha dificuldade em criar um bom acabamento dessas pontas, você pode utilizar as suas etiquetas para que ela esconda esse acabamento e crie um efeito visual mais bonito. E está pronto o nosso cinto em macramê, utilizando dois tipos de materiais diferentes, com duas cores, criando uma trama super diferente e dupla face, podendo ser utilizadas dos dois lados. Você pode reproduzir essa peça em apenas uma cor ou seguir essas indicações de duas cores, de preferência utilizando o mesmo material em cores diferentes. As indicações para criar peças em outros tamanhos estão na descrição. Espero que você tenha gostado desse projeto, obrigada e até o próximo vídeo.